outro. Eu tive alguns presentes divinos. Ter nascido num lar onde meu pai supervalorizava a Bíblia. Então, desde a infância, a Bíblia sempre foi colocada num pedestal pra gente. A segunda grande vantagem foi eu ter trabalhado, porque antes de fazer o que eu faço, eu tinha uma agência de turismo. E por quase 10 anos eu trabalhei justamente levando turistas brasileiros a Israel. Quantas vezes você foi para Israel? 46. Eu quero muito fazer essa viagem. Não, mas vamos. tem que ser com você. Então, você? em novembro. Quando você vai levar a gente para Israel? Então, se as fronteiras abrirem, tudo der certo, em novembro a gente tem uma viagem programada. Cara, é surreal, é transformador. Entendeu? Inclusive, vários amigos nossos falaram a mesma coisa. Cara, eu vou, mas com você, porque a gente vai num tour privado, a gente interpreta o que aconteceu. E o seu trabalho ali. na agência de turismo era exatamente Era isso, eu era guia. Eu era sócio da agência, mas eu era o guia. Então, assim, eu fui 46 vezes a Israel tendo uma experiência, não lendo a Bíblia, andando por ela. Uau, cara. Então eu consegui entender coisas geográficas, histórias, arqueológicas, teológicas que abriram muito a minha mente. E deve ser uma coisa louca, estudar e ir até Israel, Viver, né? Não, é muito doido. Deve ser muito louco, assim, né? Muito Estudar teologia, que Israel deve ser absurdamente presente dentro do lógico, estudo. o tempo todo. E você ir 40 vezes, cara. A Bíblia, 90% da Bíblia se passou em Israel, né? Então, a Bíblia foi escrita em Israel, se passou em Israel, com raríssimas exceções de textos ali. Mas então, a gente... isso foi o segundo presente. E o terceiro foi eu ter quebrado. Porque nessa quebra, eu tentei duvidar de Deus. E é muito importante que você questione o que não entende. A gente acha que Deus vai julgar a gente como se Deus tivesse mente humana e fosse limitado como a gente, e fosse rancoroso igual a gente. A gente acha que Deus vai julgar a gente porque a gente tentou questionar. E chegou uma hora que eu quebrei, eu estava tão envergonhado, estava numa situação tão difícil, que eu falei, se Deus existe, por que eu estou passando por isso se eu fiz tudo certo? Na minha cabeça, eu estou indo na igreja desde criança. Eu nunca roubei, nunca cheirei, nunca matei, por que eu estou passando por isso? Só que não é assim, foi ali na quebra que eu comecei a ler a Bíblia e não entender via outras pessoas. Porque via outras pessoas, você entende a interpretação dela e não o que está escrito. Por isso você pode escutar mais gente, mas o mais importante ainda é você ler direto. Você pode beber do rio, mas na fonte a água é mais limpa, sabe? E a Bíblia é a fonte. Então, eu comecei a ler a Bíblia desesperadamente para pegar um erro. Eu falei, eu vou mostrar que isso aqui está errado. Caramba, cara. E nessa de tentar confrontar só eu e Deus, né? Nunca tornei isso público. Mas nessa de tentar desacreditar, eu tive um encontro muito forte com o Deus da Bíblia ali. E aí aí juntou a experiência que eu tenho desde a infância com Bíblia, Israel, e a experiência que eu estava tendo ali, emocional, de me levantar de uma quebra. E cada versículo fazia sentido para mim. Agora, cada coisa, meu Deus, agora eu entendi por que Davi escreveu isso, por que Salomão botou esse versículo, por que Jesus falou essa parábola. Fui entendendo as coisas. Aí, quando eu comecei a falar publicamente sobre isso, eu falava de uma forma que as pessoas entendiam, porque era na prática, era na aplicação diária, sabe? Então, esses foram os presentes divinos que Deus me deu para interpretar a Bíblia. E ainda mais, você falou de Israel 40 vezes. Eu vou pegar porque toda vez que eu tô de você, eu pergunto alguma coisa de Israel, porque particularmente a gente conversa muito, né? A gente, enfim, Israel tá nos nossos planos conhecer, mas qual que é eu quero que você traga um pouquinho de Israel para perto das pessoas para conhecerem. Qual que é um ponto que de Israel sempre te marca? Quando você vai, cara, eu acho primeiro, que antes da gente falar a parte da espiritualidade de Israel, é bom lembrar que Israel é um país de primeiro mundo. Total. É lindíssimo. É lindíssimo. É super estruturado para turismo. Parte tecnológica, de startup, né? As startups estão em Tel Aviv e tal. Hotéis de primeiro mundo, restaurantes maravilhosos. A gente tem que lembrar que Israel é um país super, ultra, mega preparado para turismo. E aí, você agora vai ter as experiências, como, por exemplo, você navegar no Mar da Galileia. Você pode até duvidar que aquela pedra que dizem que foi a pedra que Jesus sentou, você pode, como é que vai provar que foi a pedra que Jesus sentou? É verdade, isso você pode duvidar. Mas mar só tem um em Israel, só tem o Mar da Galileia. Né? Então, assim, você está ali no lugar, sem dúvida nenhuma, que é o que está escrito na Bíblia. Então, a experiência que você tem de estar andando em lugares onde coisas que mudaram a história da humanidade, você sendo cristão ou não, você vive na era cristã. Por quê? Nós estamos em 2021 depois de Cristo.
É verdade. Então, ele dividiu a história independente da tua fé. Antes de Cristo Antes e depois. Sim. Acabou. Independente se você acredita nele ou não, historicamente ele tanto é verdade que ele dividiu a história. Uhum. A nossa cronologia é baseada na vida de Cristo. Eu não sei se você sabe disso, mas quase 70% de toda a parte jurídica do Brasil, de vários países, são baseadas na lei de Moisés. Sabia. Que são os 5 primeiros livros da Bíblia. Então, por exemplo, por que eu não posso roubar? Porque está escrito na Bíblia, não roubarás. Os peritos jurídicos entenderam que isso era um manual básico de convivência e incluíram como crime em maioria dos países. Uhum. Então a gente tem que lembrar que, independente da sua fé, a Bíblia deu base não só para a jurisdição, mas para várias outras coisas, como todo o processo de ética, né? Ou seja, enganar... Eu te enganei dizendo que o restaurante abria às 5, mas eu só queria te trollar. Na verdade, abre às 7, você ficou lá 2 horas parado. Eu não vou ser preso por isso, não é crime, mas é antiético. Então, não só a parte criminal, mas a parte ética e moral do ser humano está baseada no que está escrito. Onde que você vai em Israel que você fala, puta, aqui eu tenho uma... Cara, que eu gosto. Lembra agora do Bruneguia? Na hora que você chegava nesse ponto, chegou o ponto que eu adoro contar pra vocês o que aconteceu aqui. Eu consigo ver você, guia, cara. Você não consegue ver guia? Eu tenho cara de guia, eu tenho cara de beduíno aqui, beduíno. Mas cara, você tem esse lance do... Eu amo isso. Essa habilidade professoral. Tem. Essa habilidade Tanto que até hoje eu levo o grupo Israel sem trabalhar mais com isso. Eu faço por prazer, pego o grupo todo ano e levo. Tipo, turma, tô indo pra Israel, quem isso quer ir aí, comigo? Vou como teu professor, quer vir, vem. E eu acho que tem muita coisa impactante em Israel. Rio Jordão, Mar da Galileia, o Mar Morto, o deserto da Judéia, a cidade de Jericó, a cidade de Belém. Mas quando eu paro, o ônibus, ele para no Monte das Oliveiras, que foi onde Jesus foi preso. E do Monte das Oliveiras, você desce do ônibus, você bate com Jerusalém. Você está num montezinho, vendo Jerusalém um pouco mais embaixo. Tá. Você vê aquela cúpula dourada, você vê a cidade toda, os 12 portões, toda a história mais forte da Bíblia passou ali. Sempre tem 12, né, cara? A 12 é um número muito forte na Bíblia, né? Os 12 apóstolos, os 12 portões de Jerusalém, as 12 tribos de Israel. O número 12 é muito forte na Bíblia. É um número, como a gente fala na teologia, um número profético, que aponta coisas que estão por vir. Mas esse é um assunto mais complexo pra gente lidar aqui. Mas cara, me explica mais sobre o profético, meu pai. Isso é doideira. Mas aí, você gosta de estar nesse monte pra ver cara, a vista? É a vista que te chama a atenção? É a vista e saber que esse era o lugar que Jesus preferia em Jerusalém. A Bíblia diz que toda vez que ele queria meditar, ele ia para o Monte das Oliveiras para poder ficar olhando para Jerusalém e pensando, orando. Foi do Monte das Oliveiras que ele olhou para Jerusalém e falou: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te foram enviados. Quantas vezes eu quis te agasalhar como uma galinha agasalha seus pintinhos, mas você que não quis. Então ele lança ali um juízo sobre Jerusalém e fala: eu vim para os que eram meus, mas os meus não quiseram me receber. Uhum. Né? Porque ele justamente foi condenado pelos judeus, que era o povo dele. Então... Jerusalém te provoca experiências sensoriais muito profundas. Muito profundas. Você consegue ter corpo, alma e espírito tocado ao mesmo tempo. Talvez seja o único lugar do mundo que toca corpo, alma e espírito ao mesmo tempo. Às vezes você está na Grécia, num super cruzeiro, e você tem a sua alma tocada pela oportunidade. Caramba, olha onde é que eu tô. Caramba, Santorini está aqui na minha frente. Aí seu corpo arrepia, tocou corpo, tocou alma. Mas para tocar corpo, alma e espírito é o ponto de contato que Deus colocou dentro de todo ser humano, o cara acreditando ou não, ele tem um espírito, porque é o ponto de contato, é como se fosse o fone que está aqui, por onde Deus vai falar com você, pelo espírito que ele colocou dentro de você. Isso todo ser humano tem, e poucas coisas conseguem tocar corpo, alma e espírito ao mesmo tempo. Eu acredito que Israel é uma dessas poucas coisas. Forte, né? E o Muro das Lamentações? Tenho curiosidade. O Muro das Lamentações... Tem uma energia pesada? É alta? Não tem nada em Israel que seja pesado. É pelo nome, né? Muro das Lamentações. Mas é que o pessoal vai lá para orar e tal. Tá. Mas o jeito que eles movem os judeus, ele inclina para frente para orar, então parece que ele está lamentando. Tá. E daí vem o nome. Mas é um dos lugares mais espirituais para mim também. É um lugar que eu gosto muito de madrugada, por exemplo. Às vezes chego no hotel com grupo, a gente janta, conversa, ri, quando dá umas 11 horas, meia-noite, eu geralmente vou andando do hotel até o Muro das Lamentações, ou sozinho com algum amigo que está comigo, ou com a Janine, que geralmente vai comigo, e a gente passa ali 1 hora no muro orando e entregando nossos agradecimentos a Deus. Eu gosto muito
dessa parte também. E geralmente eu vou à noite.